Bem, nesse vídeo, então, nós vamos dar continuidade e vamos trabalhar com os volumes. Bem, gente, lembrando de um gabarito que a gente está explorando em cada exercício. Então, à medida que a gente vai fazendo exercícios, a gente vai abordando os volumes. Já falamos que a partir de quadrados retângulos a gente consegue formas amorfas, formas redondas, círculos e outros objetos que podem ser introduzidos dentro de formas retas, como o círculo, que a gente pode construir em perspectiva usando o quadrado, e assim por diante. Então nós temos aqui 9 posições costumeiras. Existem outras posições que a gente vai abordar pouco a pouco. Desde a primeira etapa, com o uso da malha, a gente veio trabalhando a questão das caixas em perspectiva. Nós temos a cama. A cama é um volume que tem parte para a direita e parte para a esquerda do ponto de fuga. Então ele vai abrir as suas fugas tanto para a esquerda como para a direita. Nós temos o criado. A cama tem semelhança com esse volume. Parte para a esquerda e parte para a direita. Nós temos o criado, que já é um objeto colocado à esquerda da cama. E provavelmente vai ter uma boa parte dele oculta pelo próprio volume da cama, E aqui nós temos uma mistura, né, de uma caixa do lado direito do ponto de fuga. Ela tem um formato de L, mas ela vai apresentar as faces laterais viradas para a esquerda e as faces vistas de frente. Muito importante nessa primeira noção sobre os volumes é reparar nisso, que quando esses volumes estão alinhados com o cômodo, na perspectiva de um ponto de fuga, eles sempre vão apresentar faces sem deformação. Faces em primeiro plano e faces posteriores também, mesmo ocultas, que vão apresentar o mesmo fato de serem faces em posição transversal e não apresentar fuga, mas apresentar a forma real. Em maior tamanho ou em menor tamanho, conforme a distância, mas sempre com a sua forma real. Então nós vamos trabalhar com a cama que tem essa posição, com o criado do lado esquerdo e o guarda-roupa, que ele tem parte para cima e parte para baixo da linha de terra. Observa que ele está nessa posição, mas ele ocupa a altura toda do pé direito, ele vai no teto, ele vai encostar lá no teto. Na informação está sendo apresentada a porta com 2,10 de altura e um madeiro por cima. Podemos trabalhar uma porta única também na altura total de 2,80. Vamos estudar isso no desenvolvimento do exercício, mas esse guarda-roupa ele tem um formato semelhante a essa figura aqui. Parte para baixo da linha do horizonte e parte para cima da linha do horizonte. As faces que vão apresentar são faces como essas ali. Bom, as alturas. As alturas que foram determinadas foram 45 de altura para os criados, os dois criados, e 45 de altura também para a cama. Isto não é um padrão. Essas alturas não são padrão. Podemos mudar se quiser, tá? Mas vamos acompanhar a informação para uniformizar
o trabalho de todos os alunos, assim as dúvidas vão ser comuns por enquanto, mas o que fazer? Primeiro é desenhar a projeção dos móveis lá na parede do fundo. É o único plano que a gente pode medir nessa perspectiva. Nós marcamos, desenhamos ele com a escala 1:25. Como ela não deforma, permanece como um plano visto de frente, por seção transversal, então ela guarda as proporções entre comprimento e altura. Qualquer objeto que for desenhar aqui será feito na escala. Sempre que for medir larguras dos objetos e alturas, faça isso na parede, lá no fundo. Então vamos medir escala 1:25, altura de 45. Ela vai servir, nesse exercício, ela vai servir para todos os outros. Fiz uma linha bem levinha, lembra? Começar sempre com linhas leves. Poderia ser tracejada também, tá? Todos eles. A caixinha do criado. Observa ali, ó, a caixinha do criado. Semelhante a essa aqui do lado esquerdo. Já desenhei a parte do fundo dela, que está em contato com a parede. Está incluída na parede. Com altura de 45, então aqui eu tenho o segundo plano dessa caixinha. Com as fugas eu vou construí-la depois. A caixa da cama, comprimento dela em profundidade e a altura, eu já tenho uma linha, eu fiz uma linha única. Então aqui eu tenho a posição da cama. O segundo plano dessa caixa da cama está incluído na parede, na superfície da parede. Então aqui tenho outro volume. Aqui eu tenho o volume do criado, do lado esquerdo, e aqui eu vou puxar o volume da cama. O outro objeto, que é o criado do lado direito, também já ficou marcado. Sendo que eu posso imaginá-lo como se fosse duas caixas. Uma caixa longa, compridinha aqui, uma caixa longa. Eu teria aqui, na medida de 40, o limite dessa caixa aqui. E posso imaginar uma segunda caixa, que na verdade está unida com essa primeira. Mas posso imaginar como uma combinação de duas caixas. Bom, já medi essa altura. Altura do guarda-roupa. Praticamente são as projeções dos móveis lá na parede do fundo. Lá no plano do fundo. Então aqui eu tenho a altura do guarda-roupa, que vai ser fugado, ocupando todo o espaço junto à parede lateral esquerda. Bom, vamos começar então a construção dos volumes. Poderia começar pelo guarda-roupa, poderia começar por qualquer um deles. Vou começar pelo lado direito, com esse móvel que tem o formato de L. Acompanhe a sequência. A construção de uma caixa do lado direito. Do lado direito do ponto de fuga. Aliás, tanto a caixa da cama como dos dois criados são caixas abaixo da linha do horizonte. Nós vamos ter condição de ver a superfície delas, a base superior delas. Então vamos começar. O volume dessa caixa. Eu tenho altura na quina das paredes, uma linha em fuga aqui no rodapé da parede da esquerda, fugando o vértice que representa a altura ali na quina das paredes, fugando esse vértice, eu trago a altura de 45 entre as fugas, trago ela até o primeiro plano da caixa, levanto a vertical, então eu tenho a parte lateral da caixa.
Repara que nós estamos repetindo isso em todos os exercícios. Eu sou obrigado a repetir o procedimento para reforçar e que o aluno vá fixando essa questão, essa construção. Tá? Consegui altura em primeiro plano, a partir da altura lá na quina das paredes. Eu tenho um plano em fuga. Assim como as linhas paralelas com o raio visual principal concorrem para o ponto de fuga, planos também têm a mesma situação. A posição do plano é semelhante ao plano da parede, é um plano em fuga, concorre para o plano de fuga. Plano abaixo da linha do horizonte também concorre para o ponto de fuga. Pronto. Vamos continuar com o volume. Primeiro fiz uma fuga. Agora eu tenho uma horizontal, que representa a face vista de frente, que não deforma e que vai permanecer com linhas horizontais. Então eu vou construir aqui um retângulo. Vou construir um retângulo. Tem uma linha horizontal e tem uma vertical. Uma horizontal e uma vertical. Sempre vai acontecer isso quando um volume está alinhado com o cômodo e apresenta faces em posição transversal, semelhante à parede do fundo. Todas as faces transversais mantêm sua forma real, retângulos reais. Fiz uma fuga, depois fiz a transversal, já tenho duas faces. Algumas coisas vão ficar ocultas, né? Claro. Rodapé da parede. Não vou apagar tudo, não, porque vai me servir, vou aliviar um pouco a intensidade dos traços. Mas vou permanecer com eles algum tempo ali. Tenho a face de frente e do lado esquerdo tenho outra face em fuga. Do lado esquerdo tenho outra face em fuga. Tem uma linha em fuga embaixo, está pronta no chão. É para isso que nós fizemos a planta perspectivada, para você conseguir enxergar a posição dos objetos. Eu tenho uma linha em fuga embaixo. Vou ter outra linha em fuga por cima da vertical, acima da vertical, embaixo, em cima da vertical. Linha em fuga. Coincide com a altura que foi marcada lá na parede, tá? Tudo bem, a caixa ela não vai chegar lá na parede. Lembra que tem uma segunda caixa que forma parte de um único volume. Então, aqui na projeção no chão eu tenho o encontro das duas caixas. A segunda vertical que está em segundo plano vai ser levantada a partir desse ponto. Então aqui eu tenho a profundidade desse plano em fuga. Olha o percurso. Plano em fuga lá, incluído na parede. Plano de frente, ele é reto. Plano de fuga novamente. Fuga. A linha de baixo, a linha de cima. O limite dele, porque ali ele se encontra com outro volume. Então aquela parte vai ficar oculta. Essa caixa, então, a construção é a mesma. Sobre essa linha, eu tenho uma face vista de frente. Já tenho altura aqui do lado direito, olha. Cuidado, faça um traço leve, porque o volume da cama, quando a gente for trabalhar as fugas da cama, o volume da cama vai tampar boa parte daquela caixa. Então, eu posso concluir essa caixa. Não sei se vale a pena. Como eu já disse, a fuga da cama vai ocultar uma boa parte da outra caixa. Vou deixar desse jeito e vou passar a construir o volume da cama. A caixa da cama. Ela tem uma face em segundo plano, que está incluída lá na parede do fundo. E tem duas fugas,
uma para a direita e uma para a esquerda, porque ela tem parte para a direita e parte para a esquerda do alinhamento do ponto de fuga, da posição do ponto de fuga. Então eu vou continuar. Plano de frente, plano em fuga, plano de frente. Agora tenho outro plano em fuga que pertence à lateral da cama. Ponto de fuga. O vértice a ser fugado, os dois alinhados, linha em fuga. Agora corresponde ao volume da cama. Essa linha de fuga tem a sua projeção no chão. O limite da linha corresponde ao limite da figura da cama no chão. Levantei a vertical, já estou construindo o volume da cama. O que devo fazer agora para continuar o volume da cama? Uma face de frente, uma em fuga, uma de frente. Olha o nosso percurso. Uma em fuga, outra de frente, outra em fuga, outra de frente. Agora fizemos uma fuga e agora tem outra de frente. É a frente da cama. Aonde ela termina, olha a projeção dela no chão. Aonde eu tenho o limite desse plano visto de frente. É um retângulo. Temos que levantar a vertical. Aí nós temos então o plano visto de frente. Algumas coisas vão ficar ocultas, sim. Aliviando a intensidade dos traços. E vou esfumaçar um pouco esse plano para visualizar. Trata-se de um desenho geométrico, então esse aqui não vai ter humanização dentro da nossa sequência. A gente até poderia humanizar, né? Se a gente colocasse uma folha transparente por cima, nós poderíamos desenhar objetos, abajures, almofadas, travesseiros, um tecido sobre a cama, gavetas, etc. Mais à frente vamos fazer isso. Já estou visualizando o volume da cama. O plano de cima. Vamos definir a lateral da cama. Lateral esquerda, que também é fuga. Completando a caixa. Mais uma caixinha do lado esquerdo. Ela já ficou oculta. A gente já está vendo que o volume da cama vai ocultar boa parte dessa caixinha. Bom, a caixa semelhante à que a gente tem no gabarito do lado esquerdo do ponto de fuga. Então, nós temos uma fuga do lado esquerdo, uma fuga do lado direito, que é a mesma da cama, porém da cama é maior, né? Essa aqui é mais curtinha. Qual o tamanho? Olha a marcação no chão. É para isso que serve a planta perspectivada. Eu tenho aqui a base inferior, e aqui o primeiro plano, e lá o segundo plano. Segundo plano na parede, primeiro plano mais à frente. Levantei a vertical, fuguei a altura e tenho a altura em primeiro plano. Primeiro plano, segundo plano. No primeiro plano eu tenho uma face reta.
Então esse é o volume do criado do lado esquerdo. Agora vamos trabalhar a altura do volume do guarda-roupa. A caixa que está do lado esquerdo do ponto de fuga, que tem parte para cima da linha do horizonte e parte para baixo da linha do horizonte. Nós vamos enxergar apenas o plano em fuga do lado direito da caixa e um plano visto de frente, que na verdade é um plano que não é visto na realidade, né? Mas vamos considerar a caixa e exercitar a construção dela. Assim como a gente tem uma linha em fuga no piso, nós fazemos também uma linha em fuga no teto, a partir da vertical do lado direito. Observa, a vertical do lado esquerdo é a quina das paredes. A vertical do lado direito representa a face interna do guarda-roupa. É um plano, o segundo plano da caixa, com linha horizontal, duas verticais. A linha, então, é fugada a partir da parte superior da linha. O pé da vertical, a cabeça da vertical, ela é fugada até encontrar o rodateto oposto. O guarda-roupa se encontra na extensão toda da parede lateral. Nós vamos ter dois planos, um que corresponde à parede lateral esquerda, que é um plano em fuga. Nós vamos ter um segundo plano, que também é um plano em fuga. Nós vamos completá-lo com uma vertical. Praticamente é um sanduíche de planos em fuga. O plano que vai ser marcado com as portas, onde a gente vai marcar as portas, e o plano da parede, que está do lado esquerdo dele. Um primeiro plano sem deformação e um segundo plano incluído na parede, formando essa caixa que tem parte para cima e parte para baixo da linha do horizonte. Então nós temos assim um outro volume que corresponde ao guarda-roupa. Agora vamos trabalhar a altura do volume do guarda-roupa. A caixa que está do lado esquerdo do ponto de fuga, que tem parte para cima da linha do horizonte e parte para baixo da linha do horizonte. Nós vamos enxergar apenas o plano em fuga do lado direito da caixa e um plano visto de frente, que na verdade é um plano que não é visto na realidade, né? Mas vamos considerar a caixa e exercitar a construção dela. Assim como a gente tem uma linha em fuga no piso, nós fazemos também uma linha em fuga no teto, a partir da vertical do lado direito. Observa, a vertical do lado esquerdo é a quina das paredes. A vertical do lado direito representa a face interna do guarda-roupa. É um plano, o segundo plano da caixa, com linha horizontal, duas verticais. A linha, então, é fugada a partir da parte superior da linha. O pé da vertical, a cabeça da vertical, ela é fugada até encontrar
o rodateto oposto. O guarda-roupa se encontra na extensão toda da parede lateral. Nós vamos ter dois planos, um que corresponde à parede lateral esquerda, que é um plano em fuga. Nós vamos ter um segundo plano, que também é um plano em fuga. Nós vamos completá-lo com uma vertical. Praticamente é um sanduíche de planos em fuga. O plano que vai ser marcado com as portas, onde a gente vai marcar as portas, e o plano da parede, que está do lado esquerdo dele. Um primeiro plano sem deformação e um segundo plano incluído na parede, formando essa caixa que tem parte para cima e parte para baixo da linha do horizonte. Então nós temos assim um outro volume que corresponde ao guarda-roupa.